Preciso ver se está gravando. Ah, está gravando. Então, vamos lá. Bom, então a gente está aqui para falar do GT Anticorrupção, do Pacto Global. Eu sou o ponto focal, a Ana Carracedo é a nossa líder, e eu vou começar falando um pouquinho sobre o pacto. Então, o Pacto Global da ONU ele foi lançado em 2000 pelo secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, e ele é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a princípios universais. São 4 áreas centrais dos princípios: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Vocês não estão vendo a tela? Espera aí. Tá vendo? Ó, o pessoal tá aparecendo. Ah, apareceu, ótimo. Que bom, Pedro. Aqui. Tocamos, beleza. Então, o Pacto Global da ONU, ele foi lançado em 2000 pelo secretário-geral das Nações Unidas. Ele é um chamado para as empresas se engajarem nessas 4 áreas centrais: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção, e um chamado para elas desenvolverem ações para contribuir para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, né, o Pacto, então, ele é essa iniciativa global, são quase 13 mil membros em mais de 160 países. E especificamente sobre a Rede Brasil, ela foi criada em 2003. Hoje nós temos mais de 800 integrantes, o que nos torna a 3ª maior do mundo e a maior das Américas, então temos uma grande responsabilidade aí. E hoje a gente opera via o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Nós somos, o PNUD é o nosso host aqui no Brasil, da rede do Pacto. Então, quais são esses princípios que o Pacto opera e que ele chama as empresas a se engajarem? São os 10 princípios, e aí vocês podem ver que a gente se encaixa no 10º princípio, que é combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno. Né? Por que incluindo extorsão e suborno? Porque corrupção, ela não se limita a isso, ela também tem a ver com outros tipos de irregularidades, né? Lavagem de dinheiro, enfim. E hoje, a agenda forte das Nações Unidas e o Pacto como um programa, uma iniciativa das Nações Unidas, ele se encaixa nessa agenda, é a Agenda 2030, que é uma agenda que foi lançada em 2015. Ela foi acordada pelos 193 líderes mundiais, que fazem parte dos países membros das Nações Unidas, e eles se comprometeram com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês vão ouvir falar muito, se é que já não ouvem falar muito, sobre os tais dos ODS, né? A gente se encaixa também, a gente vai falar um pouquinho mais, no ODS 16, que é o que busca a promoção de paz, justiça e instituições eficazes, mas não só isso, né? A gente, como estudiosos e pessoas que gostam do tema da corrupção, a gente também sabe que corrupção, se a gente combate corrupção e se a gente promove justiça e instituições fortes e paz, né, fim da violência, a gente acaba impactando todos os outros ODS. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, uma oportunidade muito grande, né? Quem quiser conhecer mais, depois essa apresentação vai ficar disponível, é só acessar agenda2030.org.br. E essa agenda, então, o que o nosso hoje secretário-geral da ONU fala sobre ela? Ela foi construída a partir de uma consulta global a mais de 7 milhões de pessoas. Então, também não foi uma coisa absolutamente de baixo para cima que foi decidido no alto escalão e forçado, né? Isso, na verdade, foi um debate que durou anos, né? E o que a gente gosta de falar é que é uma agenda das pessoas, né? A nossa declaração global de interdependência, como dependemos um do outro. A gente não vai conquistar essa agenda um país sozinho. A gente precisa entender e construir parcerias para isso, né? E para a gente ser bem-sucedido, a gente precisa ir além da nossa zona de conforto, né? E acho que aqui no Pacto, essa frase é muito boa, que não é mais o momento do business as usual. Então, a gente precisa mudar nossa forma de fazer negócios
e principalmente colocar aqui no nosso GT, né, trazer a corrupção para o centro do debate, não como um tabu, mas de como que a gente pode promover integridade e transparência. Né? O Antônio Guterres também disse e chamou atenção para o fato de que a corrupção está presente em todos os países, ricos e pobres, do norte e do sul, desenvolvidos e em desenvolvimento. E a gente precisa construir essa parceria para poder acabar com esse fenômeno. O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele foi o primeiro, o expoente que chamou o setor privado nas Nações Unidas para esse debate. Né? Ele destacou que o setor privado tem um papel crucial, né? Porque ele pode converter ações anticorrupção em suporte para o desenvolvimento sustentável, né? Convocando todo mundo para ajudar e acabar com a corrupção e para se juntar nesse movimento pela equidade e justiça global. Né? A gente fala aqui que o mundo e seus cidadãos não podem mais aguentar nem tolerar a corrupção. A gente não pode mais aceitar, não é mais o momento do business as usual. E acho que aí o GT entra muito com esse espírito que vem das Nações Unidas. Aí as áreas de atuação aqui da Rede Brasil do Pacto Global, nós estamos hoje divididos em 6 grupos temáticos e uma comissão, que é a Comissão de Engajamento e Comunicação. A gente está aqui no grupo temático anticorrupção, que é isso que a gente vai começar a explicar um pouquinho para vocês. Mas antes de entrar no grupo temático especificamente, por que uma empresa se engajaria não só com o grupo temático, mas com a própria rede do Pacto Global? A gente fala na nossa proposta de valor que a gente está aqui para entregar valor para vocês. Né? Por que faz sentido? Qual que é o impacto que a gente quer ter? A gente quer trazer ferramentas e soluções, e aqui especificamente a gente no campo anticorrupção, é um espaço para compartilhamento de conhecimento. Então, quais são as boas práticas e como que cada um pode trocar e trazer um pouco e ajudar o outro. Capacitação, vocês vão ver que a gente tem cursos específicos aqui no nosso GT sobre anticorrupção. Melhores práticas e benchmarks, então a gente encontrar essas melhores práticas e depois disseminar. Engajamento de stakeholders e parcerias, como eu estava falando, né, a gente não vai conquistar a Agenda 2030 sozinhos, isso é um movimento de vários países e tem que ser um movimento do setor privado como um todo para a gente alavancar isso também. E um espaço para advocacy também. E aí a gente entra agora no nosso grupo temático anticorrupção, vou passar a palavra para a nossa coordenadora. Obrigada, Ana. Pessoal, bom dia. Falando um pouco agora do grupo temático anticorrupção, acho que a gente tem alguns dados que vale a pena compartilhar, né? Por que ter um grupo temático? Por que esse tema ele é tão importante? A estimativa do custo anual ao redor do mundo em função da corrupção é de 1,5 a 2 trilhões de dólares. 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo vivem fora da proteção da lei. Adiciona 25% aos custos de contratações, 5% do PIB global é perdido, 700 empresas e indivíduos foram sancionados pelo Banco Mundial, ou seja, a corrupção ela realmente impede o crescimento econômico, aumenta os custos de transações, cria um mercado super desequilibrado, acaba trazendo instabilidade social, alimenta a desconfiança pública e mina o Estado de Direito. Por que é tão importante a gente debater esse tema? Acho que principalmente agora no Brasil a gente vive um momento onde as forças que tentam combater a Lava Jato são forças que estão sendo combatidas também, pelo outro lado, pela fake news, por uma série de interesses diversos, que não tem lado A nem lado B. Tem interesses diversos, tem muita desinformação, então esse é um momento muito importante para as empresas se engajarem, para que a gente consiga aproveitar tudo que aconteceu nos últimos anos para, de fato, tentar melhorar a nossa realidade. A gente sempre fala que a gente não consegue acabar com a corrupção, ela é um fenômeno que, infelizmente, não se elimina, mas a gente consegue diminuir se a gente tiver uma atuação em conjunto. E muito do objetivo do GT é fazer essa atuação em conjunto. Quando a gente fala do contexto brasileiro, o setor privado está sobre os holofotes. A gente tem hoje 1.200 processos relacionados à Lava Jato. Os valores ultrapassam 40 bilhões de reais e acordos de cooperação internacional envolvem mais de 50 países. E a corrupção em obras de infraestrutura no Brasil pode ter desviado mais de 300 bilhões de reais desde a década de 70.
Esses números, claro, são aproximados, a fonte é da Datafolha, mas são números que deixam a gente bastante triste e preocupado, né? Quando a gente fala do maior problema do Brasil, 21% acredita que é a corrupção e 40% dos brasileiros acredita que a corrupção irá aumentar ainda no país. E acho que esse é um ponto importante também para a gente discutir no GT, que essa sensação de aumento, ela também vem muito da percepção e de um pouco mais de conhecimento das pessoas de tudo que está acontecendo. Ela sempre existiu, sempre foi grande, mas agora a gente tem acesso a essas informações e isso está trazendo para a população uma sensação de que a corrupção aumentou. A gente está trabalhando com a ideia de que o que aumentou foram os julgamentos, as investigações. Talvez a gente esteja conseguindo diminuir um pouco com a impunidade, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Então, falando aí do GT, ele desenvolve atividades e projetos que são norteados pelo ODS 16, como a Ana falou, que é promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Recentemente, a gente teve uma apresentação no GT, inclusive de um estudo que foi feito mostrando que as nossas instituições no Brasil, elas estão caminhando para ser instituições fortes, ainda que nós tenhamos atores aí no meio disso que lutam contra uma série de medidas que precisam ser feitas, mas do ponto de vista de instituições nós estamos até melhor posicionados do que vários países da América do Sul. E é bom entender isso, né? Além de entender e de ter o suporte do GT sobre o que a gente pode fazer nas nossas empresas, trazer estudos também de pessoas que mostram o que está acontecendo no mundo e nas nossas regiões. Voltando para o ODS 16, ele tem o objetivo de promover o Estado de Direito no nível nacional e internacional, garantir igualdade e acesso à justiça, tem a questão de reduzir significativamente os fluxos financeiros de armas ilegais, reforçar a recuperação da devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. Tem a questão de reduzir substancialmente a questão da corrupção e suborno em todas as suas formas, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes, garantir uma tomada de decisão responsiva e assegurar um acesso público à informação. Ele é a gente ouviu lá no Pacto Global na ONU que ele talvez seja um dos ODS mais complicados, porque ele envolve muita coisa, e quando eu olho para todos os objetivos dele, eu tenho certeza que a gente está muito distante ainda disso, mas pelo menos a gente tem um caminho a ser seguido. Dados do Brasil, que a gente tem, 16% de proporção de vítimas de violência nos últimos 12 meses que reportaram às autoridades competentes. Dessas, 41% não. Desculpa, volta. Esses são indicadores, a Ana estava lendo as metas do objetivo, e cada objetivo tem os seus indicadores. A gente tem poucos dados hoje em dia, então esses aqui são os dados que a gente tem já coletados. Alguns o IBGE está coletando e outros a gente ainda não tem nem metodologia. São todos para o Brasil. São todos para o Brasil. Então, 41% é a proporção da população carcerária detida sem sentença. 28 bilhões de dólares, valor total de fluxo de recursos ilegais, que também é uma estimativa. 11% é a proporção de negociantes que tiveram ao menos um contato com funcionário público e tiveram que pagar propina nos últimos 12 meses. E se países têm legislação que garanta acesso a público e informação, nós temos, ainda que os brasileiros façam muito pouco uso disso, né? Na média geral. Aí falando do GT, a forma como a gente se organiza, é um espaço para a gente promover aprendizado, diálogo construtivo, para nós trocarmos experiências, influenciar pessoas e empresas para a promoção de um ambiente empresarial mais íntegro no país. A ideia é ter o engajamento de setores mais vulneráveis através de ações coletivas e de combate à corrupção. Acho que talvez esse seja o ponto que eu posso dar a minha experiência pessoal. A Votorantim é signatária do pacto desde 2011
eu nunca tinha participado, essa iniciativa acabava ficando muito restrita à nossa pessoa de sustentabilidade, e aí um dia eu precisava fazer, lá em 2014, precisava fazer um risk assessment anticorrupção, e tudo que eu achei no mercado, eu achei um pouco teórico demais, até o dia que eu achei um caderno do Pacto, que é justamente ensinando a fazer um risk assessment anticorrupção. Eu me encantei, procurei entender um pouco melhor a iniciativa, e logo depois disso o Reinaldo Gotto, que na época era o coordenador do GT, me chamou para participar, e eu entrei justamente num momento que o GT estava estruturando ações coletivas de combate à corrupção. Eu nunca tinha visto uma ação coletiva na minha vida, eu achei um processo extremamente interessante. A gente conseguiu reunir pessoas, tanto do setor público quanto do setor privado, diversas instituições que atuam também no combate à corrupção, para determinar o que nós, enquanto grupo, iríamos tratar e por quê. Então, esse engajamento através de ação coletiva, ele é muito, muito legal, porque a gente consegue reunir diversos atores e construir algo que fique, de fato, para aquele setor. Então, foi uma experiência que, para mim, foi muito boa e que eu gostaria muito de contar com a participação de mais pessoas. Uma outra forma da gente atuar é pela disseminação de conhecimento, boas práticas e capacitação. Então, a gente elabora manuais, a gente elabora conteúdos de conhecimento, dividido por setor, dividido por prática. Às vezes vem conteúdo de fora também, que vale a pena traduzir e disseminar. E como a Ana falou, a gente tem, inclusive, alguns treinamentos realizados pelo Pacto, em parceria com algumas organizações, e a ideia é que neste ano a gente consiga sair um pouco de São Paulo. A gente já foi para Recife, já fomos para Curitiba, e a ideia é que daqui para frente a gente consiga acessar também outras capitais. Nós temos parcerias de articulação com agências da ONU, no setor privado e no setor público. Isso, claro, ajuda a gente também a dar mais força, são as pessoas, as instituições que se juntam a gente para dar força nessas ações. A gente tem, por exemplo, o Ethos, Alliance for Integrity, a própria Transparência Internacional. E a gente se apoia muito no desenvolvimento de soluções anticorrupção, inclusive estratégias de compliance, gestão de riscos, governança e transparência. Então, esse é um dos pontos que a gente também tem trabalhado no GT, reunindo as empresas, a gente consegue trocar boas práticas, a gente consegue falar de tendências na área de compliance, e com essa troca de experiência a gente entende que a gente fortalece o compliance das empresas, seja ela uma empresa grande ou uma empresa de pequeno porte que não tem aquela área determinada, mas que acaba adotando essas práticas, né? Em 2017, o GT foi uma das 23 organizações no Brasil reconhecidas com o selo Proíntegro, a ação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Aí a coordenação, são as duas Anas, Ana Paula e Ana Luísa, mas podem ficar à vontade de nos chamar de Ana. E a importância do compliance e políticas de combate à corrupção. Quando a gente pensa na corrupção, você ter uma prática e um mercado mais organizado vai reduzir o custo do negócio, reduz, sem sombra de dúvida, os riscos, contribui para um ambiente de negócios mais transparente com nivelamento, né? Eu brinco que falar de compliance há 4 anos atrás, as pessoas mal repetiam o nome da área, e toda vez que tinha uma crise, era a primeira área que pensavam em cortar, e hoje falar de compliance está muito mais fácil, né? As pessoas entendem um pouco melhor o que é o risco da corrupção, entendem um pouco melhor os riscos de conflitos de interesses, entendem que essa organização, de fato, protege a empresa. Além disso, contribuir para um ambiente mais transparente, eu já falei, melhorar a confiança pública no setor privado e reputação da marca, manter uma vantagem competitiva, atraindo um número crescente de investidores que valorizam a ética. A gente passou aí por alguns anos que sobrava dinheiro no mundo, mas ninguém queria colocar no Brasil, justamente pelo tamanho da insegurança atrelado a casos enormes de corrupção. Atrair e reter funcionários e influenciar positivamente futuras leis e regulamentos. E a nossa atuação dentro do GT hoje
ela está baseada em 3 pilares, a gente já falou um pouco deles. Então, influenciar políticas públicas, engajar pequenas e médias empresas e fazer capacitação em todo o Brasil para que mais empresas tenham a visão do porquê que o compliance e as práticas anticorrupção são importantes. Então, do GT, hoje participam 68 organizações signatárias, 60% são companhias, 13 são pequenas e médias, 10% são associações de negócios, e a gente tem hoje 54% de mulheres, que é um dado bastante importante aí, pensando que esse era um universo muito dominado pelos homens. Das nossas frentes de atuação, a gente está nesse momento trabalhando na ação, a gente já trabalhou a ação coletiva da engenharia e construção. Com essa ação coletiva, a gente construiu uma cartilha sobre os cenários de corrupção e as questões de integridade no setor da construção. A gente está nesse momento trabalhando a ação coletiva de limpeza urbana. Já saiu daí uma cartilha sobre os cenários, um mapa de riscos desse setor e um pacto setorial de integridade que vai ser lançado em dezembro de 2019. A gente continua dando os treinamentos daquele guia de avaliação do risco de corrupção que eu comentei, que foi o guia que eu apliquei na Votorantim logo que a gente começou a fazer o Risk Assessment. Esse guia ele foi traduzido, ele tem treinamento junto com a Deloitte, dado em diversas organizações e diversos estados. A gente já passou por 3 rodadas em 2019 e vamos passar por uma rodada de treinar os treinadores. A gente entende que se a gente tiver mais pessoas que possam dar esse treinamento, que tenham disponibilidade e que estejam em outros estados, a gente consegue disseminar esse conteúdo também com mais eficácia. A gente tem uma parte, um dos pilares, uma das frentes de atuação, que é a frente de atuação de gestão do próprio grupo. Eu sou coordenadora, eu nem sei a data direito, porque foi tão difícil de conseguir me desvencilhar de outros compromissos para assumir esse, mas eu me considero coordenadora do grupo desde o final do ano passado. E aí eu pedi ajuda de algumas pessoas que pudessem estar junto comigo para organizar ações dentro do grupo para que a gente tivesse um maior engajamento das pessoas, para que elas não ficassem só vindo ao pacto e atuando em uma ou outra ação coletiva, mas que elas pudessem contribuir e trazer os seus desejos e a gente buscar uma forma de nos organizarmos. Com isso, a gente tem um calendário de eventos, tem muito compliance officer no grupo. Esse pessoal tem outras coisas na agenda, como proteção de dados, questões de diligência que vão além da parte de corrupção. Nós, dentro do pacto, não conseguimos abarcar dentro do grupo tudo aquilo que influencia a agenda de um compliance officer, então a gente montou um calendário de eventos onde a gente mostra o que outras instituições estão fazendo para poder suprir essa necessidade, e a gente tem um índice de notícias relevantes. E as nossas parcerias são com o Instituto Ethos, Alliance for Integrity, Transparência Internacional, MDOC, o PRI eu não lembro Principle for Responsible Investment. Exato, que fala muito do ESG, é uma iniciativa muito importante para quem vai querer buscar investimentos, principalmente de instituições fora do Brasil. O NODOC que fala, né? E a FDC. Sobre como a gente vem progredindo. 7 de agosto a gente teve a nossa última reunião, ela foi feita no Instituto Não Aceito Corrupção, contou com 52 participantes, teve troca de experiências sobre o Índice de Controle da Corrupção, que é esse estudo que foi apresentado, muito bom, a gente pode disponibilizar, né, Ana? Pode. Esse estudo ele fala sobre a capacidade do país de combater a corrupção, ele é um pouco diferente daquele estudo da Transparência Internacional que traz a percepção da corrupção, que piora a cada ano, justamente porque a gente conhece mais, mas esse fala um pouco sobre a fortaleza das instituições no Brasil.
E a gente falou também nessa reunião sobre o programa de embaixadores de compliance. Então, empresas que têm áreas de compliance, adotando embaixadores de compliance nas suas diversas áreas, justamente para que o compliance ficasse mais próximo da realidade dos negócios. Então, foi uma troca de experiências muito interessante. Acho que aí é um exemplo do impacto, por exemplo, quando a empresa vai na nossa reunião, a gente costuma trazer um especialista, apresenta estudo, pesquisa, e depois a gente faz esse painel. Aí, isso aqui é só um exemplo, por exemplo, a Central Unimed é uma empresa da rede que estava querendo iniciar um programa de embaixadores, e aí pôde justamente consultar as especialistas que estavam no painel para encontrar melhores práticas. Então, teve sugestão de, faz uma caixa para que as pessoas consigam fazer perguntas anônimas para o compliance. Aí, isso foram ideias dos embaixadores das outras companhias, das outras empresas. E aí elas vão trocando experiências então, como que é importante para uma empresa que estava pensando em começar um programa, ela teve um painel com as especialistas, melhor exemplo de troca de melhores práticas. É isso aí. E mesmo entre as empresas que já estão nessa jornada há alguns anos, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, então a gente troca muito isso também nas reuniões, e é uma forma de testar e de levar novas práticas para suas empresas. Em termos de treinamento, esses que foram em parceria com a Deloitte, o treinamento de avaliação do risco de corrupção. Em Recife, ele contou com 70 alunos, em Curitiba nós temos 150 inscritos, e São Paulo ainda vai ser realizado. São Paulo a gente já vem realizando há algum tempo, mas é impressionante que sempre aparece gente interessada. E no que tange as nossas ações coletivas, quando a gente fala, por exemplo, da ação coletiva de limpeza urbana, ela desenvolveu uma matriz de risco do setor, que foi muito interessante. Foi uma base para o pacto setorial que será lançado em 9 de dezembro, no Dia Internacional de Combate à Corrupção. E aí a ideia a gente não quis abrir muitas ações coletivas ao mesmo tempo, a gente sabe que são vários setores que precisam, mas a gente precisava da experiência para aprender com ela, a gente precisava dos recursos, que eles também são escassos, e a gente precisava realmente dos aprendizados para que a gente consiga depois ir migrando para diversos outros setores. Um dos subgrupos do GT foi estruturado para regulamentar a nossa forma de estruturar ações coletivas. Então, se vocês enxergarem setores da economia que são muito impactados com a corrupção e que seria interessante a gente estruturar uma ação coletiva, a gente tem um grupo que está juntando os aprendizados das ações anteriores, justamente para pensar nas próximas. E a ideia é quase que ser uma autorregulação, na medida em que o setor se organiza e define que vai ter práticas transparentes e corretas, a gente consegue melhorar o nível melhorar os negócios e melhorar a forma de sair de um possível pedido de corrupção, né? Uma das coisas que eu aprendi no pacto é que às vezes a gente acha que o governo que é corrupto e pessoas do governo às vezes têm a visão de que a empresa que é corrupta, e no final do dia são pessoas corruptas em ambos os lados. Então, se a gente conseguir diminuir o número de pessoas, aumentando os nossos controles, aumentando a nossa comunicação, isso é muito bom. É importante ficar claro que, por questões concorrenciais, todo esse processo é feito com advogados, a gente tem cartilhas do que pode e o que não pode conversar nessas reuniões, porque a ideia não é que o setor se junte contra o governo, mas que o setor atue de uma forma que diminua a corrupção. E a gente tem também a ação coletiva da construção e engenharia, que a gente está no momento de retomar os contatos e estudar os próximos passos da ação. Acho que esse é um ponto muito importante, de lições aprendidas e de verificação do tamanho do desafio. Quando a gente começou essa ação,
todas as empresas da construção civil queriam muito trabalhar nela, existe um interesse muito grande em fazer um pacto de integridade entre elas, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, principalmente porque esse setor, nesse momento, está muito afetado com todas as questões da Lava Jato, e a gente não sabe ainda muito bem como é que as empresas vão sobreviver e passar por isso. Então, a gente também está atuando mais ao lado do que puxando para cumprir uma meta nossa. Então, a gente deixou a meta um pouco de lado, a ideia é ajudar o setor a se reorganizar, a se recompor, para então a gente discutir quais são os próximos passos dessa ação. O ponto bom aqui é que todo mundo que participou dela não quer deixar ela morrer, e a gente só está reestruturando os interesses para ver se os interesses convergem ainda com os interesses também do pacto. Falando um pouco sobre as nossas reuniões, nós nos reunimos trimestralmente para definir as próximas ações do GT, a gente discute pauta e pesquisa, nacionais e internacionais relacionadas ao tema de corrupção, a gente traz especialistas das diversas organizações justamente para dialogarem, mostrarem boas práticas, mostrarem estudos e trazerem novas ideias para o próprio grupo. No dia 12 de fevereiro, a reunião foi no MDOC, 29 de maio foi na central da Unimed, dia 7/8 no Instituto Não Aceito Corrupção, e a próxima, no dia 6 de novembro, vai ser no Instituto Votorantim, então eu mesma vou estar recebendo aí o grupo. E aí, só para falar, quem depois quiser entrar no GT, aí vocês falam que a gente estão todos convidadíssimos para essa próxima reunião. Muito bem. Nossa agenda de eventos anticorrupção. Setembro 3 e 4 já teve a conferência Ethos, hoje o nosso webinar anticorrupção, no dia 16 o treinamento e avaliação de riscos em Curitiba, nos dias 20 a 27 o Regional Summer Academy e no dia 26 o Trace International? É isso, né? Depois, em outubro, no dia 1º, Compliance Day em Curitiba, nos dias 30 e 31, o evento do ICC, que é a International Chamber of Commerce. No dia 6 de novembro, a reunião do GT Anticorrupção lá no Instituto Votorantim. E em dezembro, de 2 a 5, vai ter o World Compliance Conference no Rio de Janeiro. E no dia 4, o lançamento do acordo da limpeza urbana. É importante que essa agenda de eventos, ela não é uma agenda de eventos nossa, são os eventos que a gente capturou de compliance que vão acontecer aí até o final do ano, que depois vocês podem pedir também mais informações. Projetos que estão no nosso radar, a questão de integridade e combate à corrupção em empresas estatais, acho que esse é um ponto muito importante, porque não adianta a gente combater só nas empresas privadas, quando as estatais acabam sendo vítimas aí dos governos que querem atuar dessa forma incorreta. A gente tem também no nosso radar discutir a cultura de integridade nas empresas, que vai para muito além do compliance e as formas de se fazer isso. Nossa participação em eventos nacionais e internacionais, também da própria ONU, curso de integridade comportamental em parceria com a Fundação Dom Cabral, tradução de publicações, a gente tem uma publicação do Pacto que é Fighting Corruption in the Supply Chain, a Guide for Customers and Consumers, ela foi elaborada pelo Pacto em 2006 e é uma publicação muito importante que fala sobre que não adianta a gente não ter práticas na nossa empresa se existirem essas práticas na nossa cadeia. Então, como melhorar e combater as práticas de corrupção em toda a cadeia de fornecimento e de clientes. E novas rodadas do treinamento anticorrupção e novos temas e novas metodologias. Aqui não vou falar da agenda toda, senão a gente vai passar um bom tempo lendo, vocês vão ter acesso a todo esse material, então a gente fica à disposição
de vocês, caso tenham perguntas. E tem aqui o contato da Ana, e ela também tem, eu estou à disposição e tem o meu contato. Por favor, fiquem à vontade. Isso, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser sanar agora, a gente já passou uns 5 minutinhos, mas não tem problema. Ó, chegou uma pergunta. Vamos lá. O webinar estará disponível para download depois. Não, o webinar vai ser disponibilizado para todo mundo, mas não no agenda2030.org.br. Ele vai ser disponibilizado pelos e-mails. Eu vou enviar um e-mail para vocês ao final do webinar com o PowerPoint, com o PowerPoint do webinar e também com esse estudo que a gente falou, Control of Corruption. E provavelmente uma pesquisa de satisfação também. E aí, se alguém quiser entrar no grupo, só escrever também respondendo esse e-mail ou mandar o e-mail direto. Como fazemos para participar das reuniões do GT? Se a empresa ou a organização já for signatária do pacto, sim, dependendo da escala como ela for signatária, participant ou signator, você pode participar de certo número de GTs, mas aí é só me escrever que eu confiro com as outras meninas e já coloco no mailing. É bem simples, assim, para você entrar no GT. E aí, para participar das reuniões do GT, uma vez que você está no mailing, você vai sempre ser avisado e convidado. Para as empresas que não são signatárias, você pode participar por até 6 meses de algum GT para poder conhecer, ver como é que é primeiro, né? Então, e às vezes esse próprio processo de assinar e de fazer parte do pacto pode demorar aí 1 mês, um pouquinho, e aí enquanto você está fazendo esse processo, você pode estar participando do GT, das reuniões, enfim. Esse evento de outubro, Curitiba, e o de dezembro, onde fazemos a inscrição? Então, o que eu quero, como a gente está montando essa agenda de eventos, são eventos que chegam até para a gente. Então, como a Ana falou, a Ana Carracedo falou, não são nossos eventos. Então, a gente disponibiliza o site para vocês do evento, e aí vocês podem olhar todas as informações. É só para vocês saberem que eles estão rolando, mas assim, detalhes de quando que é a inscrição, onde que faz, aí é só seguir no site, que vai junto com esse calendário de eventos que a gente vai começar a mandar para o nosso mail. Bom dia, onde conseguimos consultar, Miles? Conseguimos consultar as cartilhas de limpeza urbana, de engenharia e construções. As duas estão no nosso site, deixa eu colocar aqui, pactoglobal.org. Eita. Tirei o chat. Ó. Depois eu mando o site para vocês, mas é no site do Pacto Global, pactoglobal.org.br, se eu não me engano. Aqui, e aí lá no Pacto você vai em publicações e lá estão todas as publicações. E aí você consegue achar tanto a cartilha de limpeza urbana quanto a de engenharia e construções. Mas se vocês quiserem, junto com esse material do webinar, eu posso mandar também as cartilhas, não é um problema. Os treinamentos que vão acontecer ainda esse mês, podemos participar remotamente? Pedro, infelizmente não, porque eles são treinamentos presenciais, essa pergunta costuma aparecer bastante, e eles são treinamentos que eles ficam lotados, e então assim, também quando a gente divulgar, eu sugiro fazer inscrição rápido. A gente está no de Curitiba com 150 inscritos, não dá para abrir mais vagas, e a gente já tem umas 5 empresas que me inscreveram, então na lista de espera. Então a gente, assim, eles são bem concorridos mesmo. Então a sugestão é sempre fazer a inscrição rápido. Eu sei que para quem não está nas cidades é ruim, mas assim, porque tem várias dinâmicas de participação em grupo, então você perde muito se você não está presencialmente, tá? Mas a gente está nesse esforço exatamente de levar para outras cidades. A gente já foi procurado por outras capitais também, por outras cidades que têm interesse, e à medida do possível a gente vai acomodando. Esse treinamento do dia 4 em São Paulo é só para empresas que fazem parte do GT Anticorrupção? Não! Ele é um treinamento aberto e ele não é pago, não tem custo não tem taxa de inscrição, não tem taxa de nada. Mas como eu falei, no dia que sair o e-mail,
vai lotar. Ele fica, o de Curitiba é daqui a 13 dias, não, mas daqui a mais de 10 dias e já está lotado. Então, eu sugiro fazer a inscrição bem rápido. E, assim, a gente costuma ter um limite de participantes por empresas, porque senão também fica uma empresa manda 10 participantes, consome muitas vagas. Eu nunca precisei fazer exatamente essa gestão, mas é só também para ficar claro aqui para todo mundo as regras do jogo. Alguma previsão para treinamento em Porto Alegre? Sidney, não há. Para esse ano, por enquanto, são esses 3 que eu falei, foi o de Pernambuco, foi o do Paraná e esse agora aqui de São Paulo. Mas o que a gente sempre pergunta no grupo também, no GT, e das empresas que fazem parte ou das outras organizações, é se alguém tem interesse em ser o host do treinamento. E aí, ser host significa se você tem um espaço, né, se esse espaço cabe uma quantidade bacana de pessoas, se esse espaço tem infraestrutura, né, e quanto de pessoas que cabe, e, né, ajudar nesse gerenciamento das inscrições. As inscrições são feitas pela gente, mas a gente sempre faz tudo em parceria. Então, quem quer ficar na lista, quem quer poder ser, né? Eu queria muito, por exemplo, estou conversando com uma pessoa da Bahia, que é da rede. Ela falou, queria muito trazer esse treinamento para a Bahia. Então, aí você tem que me falar se você tem capacidade de receber, né? Quantas pessoas, e assim, a demanda está crescendo, assim, eu tenho pelo menos outros 3 estados que também querem levar o treinamento. E aí, como a Ana estava falando na apresentação, a gente está no momento também de revisar a metodologia do treinamento e talvez ele mude um pouquinho para o ano que vem. Mas é sempre bom sinalizar o interesse de vocês. E como que faço para ficar na lista de espera para o treinamento de avaliação de risco de corrupção? Fades, você está se referindo ao de Curitiba? Porque se for o de Curitiba, isso. Eu sugiro você me escrever. Ela ainda, eu não sei nem se eu chamo ela ainda de uma lista de espera, mas o que eu vou fazer, eu junto com a Gabriela, que é a nossa responsável pelas capacitações, a gente vai pedir um e-mail de confirmação para todo mundo. E aí, se as pessoas não confirmarem, aí eu começo a escrever para quem me falou que tinha interesse. Mas, assim, posso te colocar, não tem problema nenhum, só você escrever aqui para o meu e-mail ana.aranha@undp.org. Há estudos na área de futebol? A FIFA é signatária do Pacto Global? Fernando, ótima pergunta. Não sei te responder assim de bate-pronto se a FIFA é signatária do Pacto, mas vocês podem descobrir todos os signatários do Pacto acessando o site da UNG, né, United Nations Global, não, UNGC, que é a United Nations Global Compact. Se eu não me engano, é unglobalcompact.org. E lá você consegue olhar os participants, né? Tem uma lista de participantes e só você fazer uma busca rapidinha que você consegue achar. Consegue achar todo mundo que é signatário, né? E de qualquer país, né? As mais de 13 mil membros. Há estudos na área de futebol? Sim, temos estudos na área de futebol. Não o traduzimos, mas se você lê inglês, ou se for para alguém que lê inglês, não vou lembrar de cor agora o título, mas é Fighting Corruption in Sports, alguma coisa do gênero. No site do Global Compact, que é essa organização internacional, que a Rede Brasil é parte, você consegue achar ele. Se você não achar, você pode me mandar um e-mail que eu te mando o link de como acessar. Essas outras 2 publicações que o Pacto Global já fez, de esportes e na área de saúde também. Isso, obrigada, Pedro. É isso aí, você consegue consultar todos os participantes. Bom, pessoal, a gente já passou do nosso tempo, mas assim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né, por quererem conhecer um pouquinho mais do nosso GT. Eu sou ponto focal, estou à disposição de vocês para tirar dúvida, para se quiser entrar, para se quiser participar dos treinamentos, quiser levar o treinamento para outra cidade, estou à disposição. E eu gostaria muito de contar com vocês
Toda vez que a gente tem novos participantes, a gente acaba criando muito mais força para seguir aí com a nossa missão. Então, espero que vocês possam se engajar e contribuir, e agradeço a presença de todos. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia, bom finalzinho da semana.